Esta edição do programa Hipótese fala sobre inovação empresarial, tema-chave para o desenvolvimento do país. As empresas brasileiras estão de fato conseguindo ser inovadoras em suas áreas, gerando produtos novos e de grande valor de mercado? A mestra em administração Marina de Almeida e sua orientadora, a professora Ângela Versiani, analisaram essa questão a partir do desempenho de algumas empresas do setor elétrico de Minas Gerais. A minha pesquisa, ela fez parte de um projeto mais amplo desenvolvido entre a PUC Minas e a CEMIG. Ela veio a pesquisar como que as empresas que são fornecedoras da CEMIG, como que elas conseguem captar conhecimento externo para aplicar em suas atividades de inovação. Pois é, quando você fala isso, Marina, me levanta uma questão que a pesquisa que você realizou é uma pesquisa aplicada. E nós, dentro da universidade, temos uma preocupação muito grande em fazer uma diferenciação entre pesquisa aplicada e pesquisa científica. Como que você analisa esse ponto da pesquisa científica e da pesquisa aplicada? Então, a pesquisa desenvolvida na minha dissertação, ela teve um caráter aplicada pelo lado de que foi uma demanda proveniente, né, da CEMIG, né, que desenvolveu com a PUC Minas um projeto, né, mais amplo, como eu estava falando, de pesquisa para entender como que esse processo de transferência de conhecimento se dá para as empresas que estão fazendo parte ali da cadeia de fornecedores do setor elétrico. Então, essa pesquisa é considerada aplicada uma vez que ela vai vir uma demanda de fora para dentro da universidade. A pesquisa também é científica, uma vez que nós utilizamos métodos científicos para avaliar essas empresas, primeiro, né, elaborando todo um referencial teórico, o que a gente pesquisou na literatura sobre o tema, para daí identificar essas características nas empresas, né, participantes do projeto. E outra coisa que cabe ressaltar, né, que esse projeto ele fez parte de um programa mais amplo da própria CEMIG como concessionária de energia, em vista de que todas as concessionárias precisam direcionar 1% da sua receita operacional líquida para pesquisas, né? Isso é uma lei criada no ano 2000, né, lei número 9.991, que obriga essas empresas a direcionar esse valor para pesquisas. Então, a CEMIG vem desenvolvendo cerca de 200 projetos desde o ano 2000, em parceria com empresas privadas, universidades, institutos de pesquisa, e esse nosso projeto é um desses 200 projetos, só que ele veio a complementar para quê? Para analisar esses outros projetos, como que esses outros projetos estavam sendo aproveitados, né? Se esse conhecimento que foi desenvolvido estava realmente sendo incorporado pelas empresas, né, transformando em inovações, né, e a minha dissertação especificamente veio analisar se os fornecedores da CEMIG tinham capacidade de entender esse conhecimento externo e incorporá-lo em inovações, né? Então, esse conhecimento específico viria, por exemplo, desses projetos de pesquisa e desenvolvimento, né, de P&D, desenvolvidos que possivelmente, né, como protótipos, né, possíveis, né, de serem desenvolvidos, incorporados às empresas, precisavam de ter uma aceitação pela indústria, em primeiro lugar, e depois elas tivessem essa capacidade de realmente incorporar e transformar em inovação. A nossa pesquisa específica, que deu origem à dissertação da Marina, chama Mensuração da Capacidade Absortiva dos Parceiros Industriais da CEMIG, Implicações para Inovação no Setor Elétrico. Então, o tema é um tema inovação. Entretanto, a pesquisa ela tenta avaliar a capacidade absortiva, como bem você está colocando, Marina, a capacidade que os fornecedores da CEMIG, eles possuem para transformar resultados de pesquisa em inovação. Ao fazer essa pesquisa aplicada, nós
e essa pergunta que é muito específica para um contexto do setor elétrico e para a CEMIG em específico, a pesquisa científica, ela requer avaliar o contexto global de inovação do país. E aí alguns dados são importantes para a contextualização da pesquisa científica que nós podemos verificar aqui no próprio relatório do Pintec, que é um relatório feito conjuntamente pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e IBGE, no qual mostra que das empresas que inovam no Brasil, 35,6% são da indústria. E dentro desse contexto, a nossa pesquisa, ela envolveu empresas, fornecedoras do setor elétrico e industriais, né, que eram presentes no cadastro da CEMIG. Então, essas 402 empresas eram o nosso universo, né, de pesquisa. E para ter uma amostra probabilística, né, aleatória simples, a gente precisava ter pelo menos 201 empresas a serem entrevistados. Cabe ainda ressaltar que dentro desse contexto mais amplo do Brasil, quando nós analisamos a inovação das empresas industriais, no âmbito da indústria, há empresas, a grande concentração é inovação em processos e não inovação em produtos. Conforme o próprio relatório Pintec, do universo das empresas do Pintec, apenas 18,1% das empresas lançaram novos produtos. O que significa que no Brasil você tem uma quantidade muito pequena de empresas que inovam em lançamento de produtos. E a ideia lá do projeto CEMIG era verificar a inovação em termos do que, Marina? Inovação em termos de produtos, né, que fossem passíveis de serem incorporados pela indústria, né, de fornecedores da CEMIG. A pesquisa que foi realizada junto à CEMIG, na avaliação dessas empresas, ela vai além do conceito de inovação. Ela trabalha o conceito de capacidade absortiva. Explica um pouco para a gente esse conceito, Marina, de capacidade absortiva. Então, esse conceito trabalhado na dissertação se refere à capacidade que uma dada organização tem de reconhecer um dado conhecimento externo relevante, assimilar internamente, transformá-lo e, então, aplicá-lo para fins comerciais. Então, esse é o conceito mais atual de capacidade absortiva que nós utilizamos. Então, esse conceito vem antes da ideia de inovação. Primeiro, a empresa precisa reconhecer um conhecimento externo, né? Então, a gente tem na literatura formas de inovar com conhecimento interno e externo. Essa capacidade absortiva, ela foca no conhecimento externo, que pode ser útil, aproveitado internamente, transformado, né, de acordo com as características da organização e daí, então, aplicado para fins comerciais, transformado em inovação propriamente dita. Ou seja, existe no final de um processo a inovação propriamente dita, por exemplo, o lançamento de um novo produto. Antes desse lançamento do novo produto, existe esse conceito de capacidade de lançar um novo produto. Então, a capacidade absortiva, ela é dividida em potencial e realizada. Isso. A capacidade absortiva potencial, ela seria o que é necessário para a organização ter condições de, então, passar para a próxima etapa, que é a capacidade absortiva realizada. A potencial seria, então, essa primeiro que eu expliquei, que é reconhecer o conhecimento externo e, então, assimilá-lo. Várias organizações podem ter essa capacidade e não conseguir passar para a etapa seguinte, que é, então, transformar esse conhecimento e aplicar na inovação. Por exemplo, uma empresa, no que diz respeito à capacidade potencial, ela vai adquirir o conhecimento. Adquirir o conhecimento como mesmo você está colocando, reconhecer a importância de um conhecimento novo. Então, ela vê num concorrente dela
um novo produto ou uma nova informação que seria importante para essa empresa absorver nos processos e diz, o grupo dirigente ou um grupo de funcionários reconhece, aquele conhecimento ele é importante. E começa a adquirir esse conhecimento. Como? Primeiramente, através de um contato face a face, do que é chamado conhecimento tácito, junto a alguns funcionários da empresa com os próprios concorrentes. Então, a empresa ela consegue localizar, identificar, valorizar e resolve, por exemplo, fazer várias visitas àquele concorrente para, junto com ele, descobrir como que ele faz. Então, ele consegue, muitas vezes, adquirir esse conhecimento num trabalho conjunto ou mesmo por observação, que é chamado de observação indireta. E aí, por outro lado, entra o processo de assimilação. Então, nesse processo, a empresa pretende entender como que esse conhecimento pode ser útil, né? E, então, entender como que ele se dá na empresa ou na fonte, né, externa que desenvolveu esse conhecimento. Acontece mais ou menos na prática da seguinte maneira: uma vez reconhecido que uma informação ela é importante, ou que um novo produto ele é importante, ou que uma melhoria em um processo, por exemplo, dentro do método de produção, uma empresa começa a produzir de uma maneira diferente, o grupo de funcionários e principalmente dirigentes, eles precisam assimilar aquilo que eles estão vendo. E como que eles fazem isso? Desenvolvendo determinados procedimentos internos dentro da empresa. Então, se antes no método de produção não se utilizava uma técnica de melhoria, passa a ser utilizada aquela técnica de melhoria, ou ele sabe como utilizar aquela técnica de melhoria. Então, essa capacidade potencial, ela está no nível da latência, do entendimento do que é o novo conhecimento e de como que você poderia utilizar esse conhecimento. Então, a princípio, essa etapa de aquisição e assimilação, ela é uma etapa latente de potencial ou de capacidade. E aí entra outro momento. Sim, aí vem a parte em que vai ser transformada internamente esse conhecimento que foi incorporado externamente, que faz parte ali do dia a dia da empresa. Então, aí você pode incorporar as próprias rotinas, os próprios conhecimentos anteriormente adquiridos que já fazem parte da empresa, transformando aquele conhecimento novo em algo mais palpável, algo mais próximo da realidade daqueles funcionários de uma determinada empresa. Então, ao traduzir, né, transformar esse conhecimento internamente, ele pode ser mais facilmente aplicado num novo produto, né? Às vezes esse conhecimento ele vem proveniente de uma indústria que nem sempre é concorrente, às vezes é um conhecimento de uma indústria, de um setor inclusive diferente, mas que pode ser aplicado, né, em uma indústria, por exemplo, do setor elétrico que a gente pesquisou, que vai incorporar numa inovação que ainda não existe, por exemplo.